Pessoal, deu start aqui, tá? Já estava aqui conversando com a Adriana aqui em off. Anota lá, só dando um aviso aqui, né? Quem for ver a gravação, ainda falta, viu? Ainda falta é o momento presencial, tá? Ser postado da 3 ao 6, tá? Então vocês têm nota, só que a nota ainda não tá lá, tá? É porque na época, como mudou o cronograma aqui, ainda não tinha postagem, é por isso que eu não tinha colocado. Mas eu olhei agora aqui, eu conversando com a Adriana aqui, e aí já até amanhã já vai estar tudo postado e a nota de vocês vai estar atualizada, tá? Eu vou compartilhar aqui as diretrizes do Senai em digital, tá? E depois a gente volta com nossa programação normal aí na última aula de segurança e eletricidade. Ah, eu acho que tirou o áudio aqui. Deixa eu... Agora vai. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim, consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu rebobinar aqui rapidão. Compartilhar a sala aqui de vocês. Então, pessoal, eu estava falando aqui até com a Adriana aí que havia entrado antes do início da aula. Infelizmente eu não consegui eu até consegui entrar em contato com o professor Hélio Domingos, só que agora ele tá lá em treinamento. Ele disse que talvez ele conseguiria, numa salinha à parte lá na empresa onde ele está dando treinamento, mas eu acredito que ele até agora não me respondeu, o WhatsApp está aberto aqui. Então, vamos continuar mesmo, né, sem a participação dele especial, mas e no momento oportuno aí, quando ele não tiver muito ocupado aí, ele vai conseguir atender a gente aqui, tá? E aí, aproveitando, a monitoria já começou a colocar aqui na plataforma. Quando vocês entrarem aqui, ó, na plataforma, na sala, né, atual, já está a semana aqui, né? A semana da indústria, tá? Ela acontece, né? Vai acontecer do dia 25 ao dia 29 aí, né? Na próxima semana. E cada dia, né? Tem um tema, tá? O tema aqui da elétrica vai ser no dia 27 aqui, na quarta-feira, sobre energia, né? E na verdade, nós fazemos duas por ano, né? Igual eu estava explicando em aulas anteriores aí. Uma geralmente é integrado, são todas as áreas, e a segunda geralmente é só da área ao qual a gente está ministrando os cursos técnicos. No caso nosso aqui é energia, é automação,
tudo que tem a ver com a elétrica, tá? E aí, essa desse agora do, né, quase o meio do ano, né, que a gente está chegando quase no meio do ano aí, vai ser só no dia 27/5. Vai vir o pessoal aí, né, vai vir um pessoal da indústria aqui, e depois vai vir um pessoal, né, no segundo horário, não, no segundo horário vem um pessoal da indústria, e no primeiro horário vem, ele é, ele é presidente da Associação Goiana de Engenheiros Eletricistas. Então ele está a par de muita coisa, de muita novidade, por exemplo, sobre carro elétrico, sobre como que está a regulação de postos de carregamento de carro elétrico. Não sei se vocês perceberam, mas aqui em Goiânia temos poucos. O único que eu já vi, olha que eu ando muito pouco, eu fico, como se diz, eu fico mais ou eu estou trabalhando e quando eu estou descansando, eu gosto de estar em casa, às vezes viajando. Mas assim, o único lugar que eu me lembro que eu vi um posto de carregamento aqui em Goiânia foi próximo de uma unidade aqui do Senai. Pode ser que em alguns outros lugares aqui de Goiânia tem. Aí, por exemplo, aí em Quirinópolis, eu não sei como é que tá, não sei se tem algum posto de carregamento. E carro elétrico, embora tenha aparecido um boom aí, né? Ultimamente aí, depois do Tesla, né? Apareceu o Tesla, mas só que ele era meio inatingível para gente aqui, né? No Brasil, extremamente caro. O BYD apareceu aí como uma solução até melhor do que aquela GWM, né? Então ele vai falar se compensa hoje em dia, né, no cenário atual 2026, se compensa você trocar o combustão interna por um carro elétrico. E ele vai falar sobre esse projeto de lei, coisa bastante interessante aí, né? Aí vai ser no dia 27. Aí na quinta-feira, gestão de risco, pessoal lá da segurança do trabalho e sexta. O intuito, pessoal, é que vocês, né, participem. Eu sei que para vocês é até mais fácil que os momentos presenciais eles só ocorrem, né, no sábado e o momento presencial dessa UC ele já até ocorreu, né? Aqui foi dia 9/5, né? Já estamos praticamente já no final do mês, né? Então, assim, mas eu sei que tem muita gente que trabalha, alguns talvez até trabalha para concessionária, né, em regime de plantão, né, para Equatorial aí, mas enfim, é uma oportunidade vocês também vislumbrar não só a nossa área, mas as outras áreas aí. Então, segunda-feira vai ter o pessoal aí da computação, ó, aqui, ó, IA, automação, robótica, né? A terça-feira vai ser do empreendedorismo, a quarta-feira vai ser da energia, que é a nossa área, né? A quinta, gestão de risco, mais voltado à segurança do trabalho, e a sexta, né, do projeto à execução, ó, falando de eficiência na indústria moderna, né, gestão e tecnologia para o futuro aí, tá? Tem um pouco uma pegada, né, de energia, mas também de administração. Quando fala de gestão, pessoal, é administração. Então, vocês vão vir, ó, aqui no link. Eu nem cliquei nele ainda aqui, ó. Vou clicar junto aqui com vocês, ó. Vocês vão vir aqui, clicar para se inscrever, ó, e vai vir para essa página aqui do evento. Eu nem me inscrevi ainda não, tá? Vão fazer, realizar aqui a inscrição, já dá o link aqui. E aí na próxima semana já vai ter na sala. Próxima semana, inclusive, já vai ser o Cenova, né? Porque projetos ela inicia do dia 22 ao dia 25, né? Então já vai ser o C Nova. Mas não se preocupe, na sala nova de projeto vai estar esse mesmo link aqui. E aí
provavelmente no dia 25 vocês vão ter aula de projeto. Então, é, pensando no. Não, dia 25 não, né? Então vai ser toda quarta-feira, né? Então, dia 27 que seria a primeira aula de projeto, vocês vão estar dispensados para assistir, né? Para entrar. Eu vou ocultar esse link aqui, né? Vocês vão estar dispensados, mas para o quê? Para descansar? Não, dispensados para participar, né? Do dia. Geralmente, todas as turmas que eu tenho, né? Eu tenho turma de segunda a sexta, eu vou deixar disponível o link aqui para inscrição e o link para entrar na live lá do que vai estar acontecendo, tá? Inclusive, eu vou participar, né? Esse colega, eu vou estar lá no podcast lá, junto com o Peterson e os outros componentes lá da mesa, né? No dia 27, ou seja, no, que é toda quarta-feira a nossa aula, né? Então, dia, dia 27, nós não vamos ter a aula do dia 27, beleza? E se vocês puderem, né, comparecer, é mais fácil para as turmas que têm aula no sábado, se puderem comparecer nesse mesmo horário aqui, começa na prática ali mais ou menos umas 18h40 por aí, tá? Mas mais ou menos tudo vai iniciar mesmo das 18h30 até as 21 horas aí. Aí até às 20 a gente vai ter o primeiro bloco e depois, né, das 20 às 21 vai ser o segundo bloco com o próximo palestrante, tá bom? Mas não se preocupe que na sala que já vai estar pronta para a próxima semana, esses links aqui, aí em vez de ter o link para aula, vai ter o link para participar do workshop, beleza? Aí se vocês puderem aparecer todos os dias, não tem problema não, tá? Pode entrar todos os dias lá para participar do workshop, vai ser legal, vai ser uma troca de experiência interessante. E aí, no início aqui da aula, eu estava conversando aqui com o Adriano. Infelizmente, o professor não teve como vir, o professor Hélio, e daí eu vou continuar a nossa conversa a partir do que a gente estava, né, falando na aula passada. Lembra que a gente fez aqui, eu recuperei aqui, né? Eu comecei a falar do manual de auxílio na interpretação, né, Jafa, lá da NR10, né? Eu tinha até comentado aqui, ó, eu disse que ia comentar sobre o prontuário, né, o item aqui do prontuário, mas também, né, fazer um adeno aqui, ó, um adeno sobre o item, não, é esse item mesmo aqui, ó, o 10.2.3, tá? Então, retomando a aula passada aqui, né, fazendo um fechamento aqui de segurança e eletricidade, é, toda empresa, na aula passada, né, nós vimos que toda empresa, ela tem que, pelo menos, ter um diagrama unifilar. Deixei até aberto. Eu lembro que eu tinha mostrado um projeto de indústria, né? Eu peguei esse outro aqui lá do Proelétrica, de um programa, né? Pena que ele não funciona aqui nessa máquina, ele só funciona em outras máquinas aqui, eu não teve como trazer aqui. Mas o que que a NR10 fala? Que toda empresa é obrigada, ou seja, não é uma opção. Ah, se eu não quiser, eu não vou colocar, não. E aí a gente até teve uma discussão, eu peguei até essa tabela aqui como referência, né? A gente teve uma discussão que a potência ativa, né, que é o limite superior, ou seja, potência maior, tá? Vou tirar esse igual aqui, ó. Porque matematicamente ele está falando o quê, ó? Potências
Maior. Por que que eu coloquei o P? É porque é potência ativa, né? Maior que 75 quilowatts, precisa criar e manter o prontuário das instalações elétricas, o PIE, né? A sigla dele, vocês vão encontrar assim também, ó, PIE. Então, ele disse que a empresa, né, no item anterior aqui, ela tem que ter pelo menos o diagrama unifilar, já, como se diz, já ajuda bastante. Pelo menos o diagrama unifilar, porque sem esse diagrama unifilar, como que o eletricista, como que você, futuro eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele vai saber o que que essa instalação tem, como é que ele sabe o que que está entrando na instalação, qual que é a especificação do cabeamento, que disjuntores tem aqui na proteção, né? Que disjuntores e quantos circuitos tem no circuito terminal lá, de cada quadro, né, de cada galpão e por aí vai, né? Então, como é que ele vai saber? Ninguém é adivinho, né? Isso eu comentei lá na aula passada, da semana passada. Então, como nós, apesar de, né, vocês estão em formação, mas eu acredito que no final do curso vocês já vão estar melhor preparados, né? Às vezes a gente sente aquela, às vezes eu já ouvi falar a síndrome do impostor, né? Eu sentia isso a todo momento. De vez em quando eu sinto, quando eu dou, quando eu erro algumas coisas aí, mas assim, a gente, né, em que momento, eu até lembro que um professor comentou com a gente, ele falou assim, pessoal, em que momento vocês vão virar assim para vocês mesmos, né, olhar no espelho e falar, olha, agora eu sou engenheiro eletricista, né? Eu faço a mesma pergunta, em que momento vocês acham que vocês vão olhar no espelho e falar, aqui tenho um eletrotécnico, né? Uai, aí, né? Uai, professor, a partir, tem um que respondeu lá, a partir do momento que eu pegar no diploma. Aí ele falou assim: ah, então é magia, é? Você pegou no diploma, você assumiu os poderes de Grayskull, né? De Grayskull, né? Então, se fosse assim, você não precisaria nem fazer curso. É só você pagava o curso, pegava o diploma, colocava a mão nele e Shazam, né? Você virava um eletrotécnico. Então, é no dia a dia, né? A cada atividade que você faz, a cada documento que você estuda, se você já estiver trabalhando, cada serviço que você faz no trabalho, você vai se tornando cada vez mais um técnico. Quando você pensa que não, de repente você, nossa, alguém comenta alguma coisa e você fala, uai, tem que ter um prontuário das instalações elétricas, embora você nunca tenha feito, né? Mas, uai, eu aprendi lá no curso que toda empresa com carga acima de 75 quilowatts, a gente até na semana passada fez a conta, né? Considerando o fator de potência que a ANEEL recomenda, né? Que é 0,92, daria uma carga de 69 kVA. Então, eu teria, né, disponível essas potências aqui. Então, se a empresa tem um trafo de 112,5, um de 150, 225, 300, 500 ou maior, né? Igual eu expliquei na aula passada, você tem, por exemplo, uma subestação abrigada de 300 e outra 300, um trafo de 300 mais um de 500, ou seja, dá os 800 kVA, que inclusive é o valor que o eletrotécnico pode assinar. Então, vamos supor que você está assinando uma subestação, né? Você fez uma TRT, né? Um termo de responsabilidade técnica de um projeto de uma subestação de 800 kVA e até esse valor você pode fazer, tá? Então, essa empresa, se ela tiver cargas de 112,5 para cima, ela tem que ter todas essas exigências, né? Ou seja, no mínimo, um prontuário, ou um prontuário, não, no mínimo, uma, um diagrama unifilar, porque eu até tinha parado aqui, ó, na semana passada, o bom
O bom de utilizar o PDF aqui e você fechar ele na página, eles aparecem, eles voltam tudo na página que a gente estava, né? E eu lembro que eu tinha lido aqui esse comentário, né? Falando que era uma nova exigência, lembrando que esse documento aqui, ele ajuda o técnico, ajuda o engenheiro a interpretar essa norma aqui. Porque você lê, né? Carga superior, é óbvio, né? Que o quem está fazendo o curso de eletrotécnica ou engenharia elétrica não vai ter esse discernimento. Por isso que a gente está comentando aqui, né? Aí você já sabe, não, transformador de 112,5 kV para kilovolt ampere, né? Tem que colocar o ampere junto aí, que é a potência aparente. Eu preciso ter pelo menos o diagrama. E as unidades consumidoras que eu não tenho, né? Essa carga de 112 eu tenho 75, né? E ele está falando que é carga superior, ou seja, matematicamente falando, né? Potência maior que 75 quilowatts, que se ele fizer a correção do fator de potência, dá 69 kV. Então, no final das contas, maior que 69 kV, nós só temos o transformador de 112,5 aí, tá? O problema é que instalações de 75, de 45, de 30 ou até menor, né, pequenas empresas mesmo, mas eu já vi empresa consideravelmente grande aí, né? Tá certo que ela não tinha galpões e tal, mas era um ramo que eles mexem com reciclagem, tá, pessoal? E daí eles alugam um galpão, eles, por exemplo, a sede deles, ela é grande, mas ela não tem uma exigência por carga, né? Uma demanda por carga. E eu me lembro que é um transformador de 75 kVA, ou seja, tá abaixo da exigência da, da NR10. Aí você pensa, então, se está abaixo da exigência, eu não preciso ter diagrama unifilar. Do mesmo jeito que eu falei que nós não adivinhamos as coisas, né? É igual o médico, né? O médico, você vai lá, sei lá, no cardiologista. O cardiologista, ele não olha para sua cara e fala: Ih, está doente, viu? Toma o remédio tal, toma o Lora para. Eu estou inventando nome de remédio aqui, viu? Toma o Lorazepam e o Cardiovinil, por exemplo. Ele não vai olhar para você e instantaneamente saber se você tá ruim ou se você tá bom, né? Ele é um médico, ele pode até ter doutorado, PhD, mas ele não é adivinho, ele não é a mãe de Iná, né? Ele precisa o quê? Falar fulano, ciclano, faz os exames tal, faz um ecodoppler, faz um monte de exame lá, ele pede. Aí, quando ele analisa esse exame, é que ele vai falar: olha, o senhor está apresentando um sopro no coração, vai precisar fazer uma cirurgia, ou o senhor está com placa de ateroma, né? Que é gordura mesmo nos vasos sanguíneos, né? Placa de gordura, né? Então, o senhor vai precisar fazer um cateterismo, ou ó, o senhor tá, mas não tá com tanta assim, então é só o senhor tomar o remédio tal e tal e tal, que aí vai dissolver essas placas, tá? Mas aí vamos acompanhando, daqui um ano a gente faz os exames de novo, vou passar, vou indicar essa dieta aqui. Então ele precisa o quê? De informações. Do mesmo jeito. Por isso que aqui na NR10 ela fala, olha, tem que ter pelo menos um diagrama unifilar para eu saber de onde que está vindo a alimentação elétrica, inclusive qual que é a alimentação, qual que é o tipo de subestação, qual que é a potência ativa, qual que é o cabeamento que está alimentando. Então eu preciso dessa espécie de raio-x, que é essa documentação, né, o diagrama unifilar, que aí a partir de você vislumbrar, olhar o que que tem no diagrama unifilar, você pode tomar uma decisão. Por exemplo, você vai colocar uma carga nova ali, você vai colocar uma máquina nova, você olha no projeto, olha, eu tenho, sei lá, sei lá, um transformador de 500 kVA. E aí a sua carga lá, eu estou chutando aqui,
é de 400, por exemplo, tá? Então, o transformador de 300 ele não ia ser o suficiente, né? Para você, você teria que colocar, embora você tenha 400, né? Um de 500 é a solução, a melhor aqui dentro daquela carga. Aí, sei lá, você coloca uma máquina de 50 mil volts, ou seja, você vai subir mais 50 mil volts, você vai ficar com 40 volts, não, né? Kilovolt ampere, não, 50 kilovolt ampere. Então, quer dizer que você vai ficar o quê? 450, ou seja, 50 a menos, né, do que o teto que você tem. Então, como é que foi possível fazer essa análise? Eu olhando no projeto, olhando no diagrama, e por isso que aqui ele fala, ó, você tem que, ó, você é obrigado, ou seja, não é se você quiser a manter. Aí quando eu falo você, eu estou falando a empresa, tá? A pessoa física, né, o CNPJ, aí, são obrigados a manter esquemas unifilares, que é o diagrama, né, para eu saber, seria o exame, seria o equivalente ao exame, né, que você entrega lá para o médico, que são os exames que ele pede, né, dependendo lá da especialidade, atualizados aqui, ó. Não adianta eu pegar de 1900 e bolinha um projeto, sendo que a gente está, né? Eu vou dar uma de Toguro aqui em pleno 2026, né? Uai, 1970 faz muito tempo, né? Desde 2026, né? Então, se o projeto é dessa época, será que mudou alguma coisa? Com certeza. Que empresa que trabalha desde 1970, ó, eu fiquei até curioso aqui, ó, 2026, ó, menos 1970. Olha, ó, 56 anos. Que empresa que opera pelo menos isso partindo do pressuposto que em 1970 talvez essa empresa ela já estaria operando, né? Que empresa que opera há 56 anos, ou seja, ela sobreviveu desde 1970, está viva até hoje, né? Está operando, está funcionando até hoje. Você acha que ela não sofreu alguma atualização no projeto elétrico, no diagrama unifilar? Com certeza, né? E é esse que é o problema, quando você não tem a ideia consolidada, né? O profissional, ele não tem a ideia consolidada do prontuário das instalações elétricas, ele não consegue, né? Ele não dá essa informação para o seu cliente, né? Para o dono lá da empresa. Então ele não sabe. E geralmente você elege uma pessoa que ela é a responsável, tá? Por pela guarda, né? E atualização desse prontuário, tá? É, por exemplo, aqui, ó. Eu estava aqui ainda em instalação, foi mal, pessoal. Peraí. Então, depois que você faz o laudo aqui, né? Você levanta tudo. Deixa eu só pegar aqui, tem um documento aqui que fala que você é responsável ao documento. Deixa eu ver se é esse aqui. Nossa, eu acertei, ó. Acertei em cima do documento aqui, ó. Esse daqui, né, é um documento, é um exemplo, tá, de documento lá
Lembra que eu falei que, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, né? Tem muito pouco material, ou seja, sobre prontuário de instalações elétricas. Ou seja, nós estamos numa situação, né, boa, e por um lado, estamos numa situação boa, porque tem muito trabalho para gente, para o eletrotécnico, para o engenheiro eletricista assumir e se responsabilizar, porém, tem muito pouco conhecimento sobre. Esse é o único livro que eu encontrei falando de prontuário. Esse livro fala de gestão, tá? E aqui, ó, um exemplo que o professor Wagner Lobosco, né, o professor que escreveu esse livro aí, muito obrigado, professor. É, Isso aqui é a designação formal de responsabilidade pelo prontuário, tá? Então, existe essa pessoa aqui, ó, que vai verificar se que esse prontuário aqui, ó, está em dias, está em ok, né? Então aqui, ó, tem toda a documentação, tem a vistoria, tem um cronograma aqui, ó. Depois que você faz a vistoria aqui, ó, tem até o pedido do PMOC aqui, ó. Isso aí o pessoal da refrigeração e da mecânica faz esse trabalho aqui, né? É o plano de manutenção relacionado lá às instalações de refrigeração, tá? Limpeza, conservação, né? E aqui, ó, depois que o engenheiro eletricista ou um eletrotécnico vai na empresa, ele olha cada item aqui, ó. Aí ele viu que o grupo motor gerador, por exemplo, não está em sala adequada. Isso daqui é um cronograma que ele veio lá daquele programa, acho que eu comentei com vocês, do Microsoft Project, tá? O pessoal que faz a pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? Geralmente utiliza esse software que ele tem base em administração, ou seja, ferramentas de administração, como o diagrama gigante e ferramentas de cálculo, né, relacionados, por exemplo, a tarefas. Vocês vão ver lá instalação não, projetos industriais, tem uma tarefinha que fala disso aqui, né? Então, o profissional ele foi na empresa, verificou não conformidades, ó, instalar o grupo motor gerador em sala técnica adequada, item 13.3. Isso daqui é a programação, tá? Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, são os meses aqui. Aí o P é programado, o R é realizado. Então, sei lá, tô chutando aqui, foi programado em janeiro e, por exemplo, foi realizado, foi programado aqui em janeiro e foi realizado em janeiro. Mas por quê? Porque ele tem prioridade alta. Um grupo motor gerador para uma empresa ele é fundamental. Aí por quê, professor? Numa empresa, eu sei que vocês ainda não estão na UC lá de instalação industrial, né, projeto industrial, mas assim, o grupo motor gerador, ele é tão importante quanto a alimentação e a instalação elétrica da empresa. Por quê? Porque geralmente toda indústria existe um período aí que é o período de ponta, tá? É o período em que do dia, né, em que a tarifa por exemplo, a tarifa que é cobrada minha de vocês, né, ou seja, para pessoa física, é diferente da tarifa cobrada para a indústria, tá? E dependendo do tipo de tarifa, hora sazonal, tarifa azul, tarifa branca, né, tem vários tipos de classificação lá, que geralmente a gente aprofunda mais no curso lá de engenharia elétrica. Aí, dependendo dessa tarifa em que foi feito o seu contrato de demanda, o que que vai acontecer? Você paga um valor fixo, tá? Dependendo da sua demanda, né? Vamos supor que tem um trafo de 500 kVA. Só que aí você tem que fazer correção do fator de potência. Essa questão vocês vão ver melhor
lá em instalação industrial, né, que a gente vai comentar aí sobre máquinas elétricas, é, sobre tarifa de ultrapassagem, ou seja, você não pode utilizar carga, ou seja, potência acima do que você tem de demanda, no caso, que é uma de 500 kVA, tá? E, e daí, professor? Você paga um valor fixo e você paga tarifa multa por ultrapassar, caso você ultrapasse, e tarifa por não correção do fator de potência, ou seja, esse valor fixo ele pode ainda aumentar mais e aumentar muito, tá? Esses valores que aumentam são multas, tá? E aí, qual que é o papel do GMG? Quando chega no período fora de ponta, geralmente é 3 horas, é 21, 22, é do início das 20 horas até as 22. 20, ó, 21, 22. Não, deixa eu ver, é 19, aí 20, 21, 22. Isso, dá 19 horas aí. A tarifa, ela sofre uma alteração, ou seja, ela eleva o valor. Aí o que que toda empresa faz? Ela pega o grupo motor gerador que está instalado, que é necessário, porque uma empresa, né, ela perde milhões caso a energia acaba. E isso pode acontecer. Pode acontecer aí uma chuva tremenda aí, cair árvore, né, e acabar com a energia. Por exemplo, a Jaime Câmara aqui, isso porque ela lida o quê? Com propaganda, né, com televisão aí, né? Em uma das unidades aqui de Goiânia, ela tem 5 grupos motor gerador. 5, viu? 5 grupos motor gerador só para funcionar caso a energia acabe, é porque ela tem que continuar transmitindo sinal de TV digital, tá? Tem a rádio daqui também, né? Provavelmente aí tem também aí, em Quirinópolis. E aí, nesse período, o grupo motor gerador entra, o diesel fica muito mais barato do que você pagar a tarifa. E aí, depois desse período, a QTA, né, a chave de transferência automática, ela volta a operar na concessionária de energia. E isso ela faz todo santo dia. Aí, por exemplo, o grupo motor gerador, ele tem que ser instalado numa sala técnica adequada, né? Essa sala técnica, por exemplo, ela tem que ter isolação de barulho, porque um grupo, ainda mais é como se fosse uma Scania, né? É um motor a diesel aí, né? O grupo motogerador, ele faz muito barulho. Imagina 5, né? Dentro de uma sala ali. E ele tem que ser instalado em sala técnica adequada. Então, o que que o engenheiro, o eletrotécnico vai fazer? Ele vai andar pela empresa e vai ver todas as conformidades, fazendo um checklist relacionado a cada item que tem aqui na NR10, ao item 10.2.1, 10.2.2, o 10.2.3, inclusive o 10.2.4. E daí ele vai olhar, ó, tem procedimentos, instruções técnicas administrativas de saúde, de segurança e saúde implantadas e relacionadas à SNR e descrição de medidas de controle. Se não tem, ele vai pegar esse cronograma aqui e falar que não tem, e daí fazer um planejamento, ó, no quesito de prioridade, quem que é a responsabilidade, como é que ele vai fazer isso, né? Que é um estudo para transferir o local. Ela estava num local, esse GMG aqui, né? Ele estava no local inadequado, ele estava num depósito. Então a sala tem que ser fechada, tem que ter tratamento acústico, o escape do do diesel lá, né? Dos gases, ele tem que estar direcionado para fora do ambiente, ele não pode encher o ambiente, que a gente sabe que o produto da combustão interna, né, a completa aí, é o quê? É CO2 mais água, tá?
A água até que não tem problema, mas e o dióxido de carbono? O dióxido de carbono, imagina, cheio de dióxido de carbono dentro de uma sala, né? Cheio de CO2, o que que vai acontecer? Se uma pessoa estiver lá dentro, além de sufocar, ela vai ter uma asfixia, né? E daí ela pode, né, pode vir a óbito, inclusive. Então é fundamental, fundamental colocar o grupo motor gerador numa sala adequada para não acontecer acidente com as pessoas e fundamental colocar esse grupo motor gerador, né, nessa sala adequada para quando chegar o horário de ponta, né, o horário que a tarifa fica maior, ele funcionar, o quadro de transferência automática funcionar em conformidade. Fica tudo lá. Você deixa tudo, a parte de automatização, você deixa tudo programado, porque aí todo dia, naquele horário, ele faz esse teste. Aqui, por exemplo, na nossa unidade aqui, né? É, temos aqui um grupo motor gerador, mas como é escola, né? É uma unidade do Senai, só que digital, né? Nós temos aqui um grupo motor gerador e como a demanda não é de indústria, né? Não tem essa necessidade. Mas mesmo nós temos um grupo motor gerador, para quem não sabe, você não pode simplesmente deixar um grupo motor gerador. Na indústria é fácil porque ele funciona todo dia, ou seja, aquele motor ele é ligado todo dia. Agora, aqui para a unidade, que só é ligado quando literalmente acaba a energia, você tem que deixar lá uma programação. Geralmente, você programa em um dia da semana, por exemplo, sexta-feira, sexta ou sábado, né? Aí você, dependendo lá da empresa, né? O ideal seria no dias úteis, né? Então você programa para um dia na semana aquele gerador ligar e funcionar. Porque se você, por exemplo, coloca, vamos supor que você instalou ele hoje, em 2026, e lá para 2000, sei lá, e 2060 que vai acabar pela primeira vez na televisão a energia. O que que vai acontecer? Moço, primeiro, esse diesel virou sei lá o quê, virou cera de abelha, virou alguma coisa. Porque esse diesel não vai estar funcionando direito mais não, né? Esse motor vai estar parado há muito tempo. Essa bateria desse motor já arriou há tempo. Eu sei que motor a diesel é mais simples aí de funcionar, né? Mas mesmo assim, então você tem que colocar ele para rodar pelo menos uma vez. Mas agora, indústria, que tem uma demanda alta, que tem o grupo motor gerador que funciona todo santo dia, né? Você tem que colocar, né, numa sala adequada. Aqui também ele fica numa sala adequada, né? E se não tiver, o que que vai acontecer? Pode acontecer acidente, e quando o agente fiscalizador do trabalho vier aqui, né, ele vai ver e vai autuar a empresa, né? Dependendo da gravidade, isso aqui é até um monte aqui que eu estou mostrando, ó, sinalização de advertência que está faltando, né, nos quadros, por exemplo, risco de choque elétrico, tem que ter, tá? Então, todos esses itens aqui, essas não conformidades, elas estão aqui na NR10. Aí, por exemplo, existem algumas não conformidades, por exemplo, aqui na NR10 tem critério, quer ver, ó, segurança em instalações aqui, energizadas, ó. Espera aí, existe instalação elétrica energizada? É lógico, ela está funcionando, está energizada. Mas não é nesse sentido, não. É, por exemplo, você faz manutenção na instalação elétrica aqui, né, aqui do Senai ou de qualquer outra empresa com ela energizada? Não, interna não. Mas, por exemplo, a Equatorial, tem a equipe de linha viva, ela faz. Então, se esse item não cabe, ele é não, você coloca não NA, né? Não aplicável, tá? Mas aí os outros itens, né? Segurança e instalação desenergizada, né? Que geralmente, com exceção da linha viva, né? Do pessoal da linha viva de distribuição,
você dá manutenção, tá? E esse aqui é um exemplo, um dos documentos que o prontuário ele deve ter, né? Que é a designação formal por responsabilidade pelo PIE, né? Essa responsabilidade, ó, aí fala, ó, a cidade, a empresa, tal, né? A função do nome do responsável pela empresa, função do responsável, né? Aí declarar que fulano de tal, eletricista, professor tem que ser só eletricista? Não. De preferência, alguém, pelo menos um eletrotécnico. Eu não estou dizendo que eletricista não pode ser responsabilizado, tá? Mas é o seguinte, o eletricista ele faz projeto, ele pode até saber fazer projeto, mas ele é autorizado a fazer projeto, ele tem habilitação técnica, vou melhorar a pergunta. Não tem. O único que tem habilitação técnica vai ser você, quando pegar o seu certificado, seu diploma de eletrotécnico, e o engenheiro eletricista, né? Que esses dois têm habilitação para fazer projeto, fazer execução, igual a gente viu lá na UC passada, em conformidade com a resolução número 74 lá do Conselho Federal dos Técnicos, tá? Então, o ideal seria ele, mas eu posso, um eletricista lá que é desenrolado, né? Vai declarar que o fulano de tal, eletricista, eletrotécnico, engenheiro, né? Aí, esse CREA São Paulo, tá vendo que tá aqui eletricista, ó? Esse documento aqui, ó. Se ele tem CREA, quer dizer que é engenheiro, então é engenheiro. Se ele tem, né, aí você coloca aqui CRT, né? Conselho Regional dos Técnicos ou Conselho Federal, né? É porque dependendo, às vezes você, por exemplo, dependendo da sua região que você mora, a unidade lá do Conselho dos Técnicos é a segunda região. Aí você coloca CR, né? Conselho Regional dos Técnicos, CRT, segunda região. Ou se é aqui em Goiânia, primeira região. Eu sei que tem várias lá, né? Aí você coloca, lá, né, São Paulo, né, Goiás, ó, está designado por um ano a contar dessa data, né, a data que foi colocada aqui, a organizar e manter atualizado o prontuário. Inclusive, se ele for eletricista, ele vai ser o encarregado de falar, olha, o técnico, olha, o engenheiro, nós precisamos colocar uma máquina que verifica no projeto se essa máquina de potência tal ela dá para colocar ela, né? Aí você fala, se faz lá o cálculo, vê, né? Não, dá para adicionar essa máquina aqui, sei lá, de 15 mil quilowatts aí de potência. Daí você, depois de fazer isso, você vai atualizar lá no projeto ou pedir para alguém atualizar. Vamos supor que o eletricista aqui, né, que foi designado por um ano, né, a ser o responsável. Aí você fala, ô fulano, vai lá no AutoCAD e atualiza, beleza. Mas quem que se responsabiliza tecnicamente? Ou é o técnico que te falou isso, ou é o engenheiro que te falou isso, tá? Mas o responsável na empresa, esse documento vai ser um documento da empresa. Inclusive, isso daqui está lá no livro, né? Que é lá do livro do professor Wagner Lobosco. Isso aqui é uma sugestão de padrão de documento que a empresa A, X ou B, né? Pode colocar como padrão, né, nos seus documentos administrativos. Geralmente, quem pega esses padrões aqui é o pessoal da segurança do trabalho, tá? E aí faz essa juntada de documentos, que aí essa juntada, né, o projeto, as ARTs, as TRTs, né, no caso, se for um técnico, né, esse documento falando quem que é o responsável, ou seja, na hora que o agente fiscalizador de trabalho, olha, o fulano de tal é o responsável. Aí vai falar com o fulano de tal, ó, aqui, ó, tá aqui, aí geralmente é uma pasta Z, ou então é um arquivo que fica no computador, tá? E daí esse agente vai olhar tudinho e verificar as conformidades, né? Ou não conformidades que estiverem. E daí ele vai falar o que que teve. Você vai fazer uma lista e vai pedir para quem for, geralmente, o responsável técnico, né, lá da empresa, coordenar
essas alterações, né, a partir do cronograma de ações aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou fazer vou deixar renderizando aqui, tá? Então não se esqueça, tá? Quem ainda não enviou a atividade, eu estava conversando com o Adriano antes da aula inicial, né? E aí vocês só vão ver na gravação. Ainda tem, se eu não me engano, acho que eram umas 4 ou 5 notas ainda do momento presencial que não foram postadas da última OC, tá? Todos que enviaram já fiz a correção, inclusive já está aberto lá, né? Eu pedi para o Leonardo avisar, né? Tá aberta a recuperação, tá? A gente deixou aberto por mais tempo, porque teve essa questão aí da mudança de cronograma, né? Por isso que a gente, embora lá no cronograma de segurança e eletricidade fala que só vão ter 4 aulas, né? A gente teve o quê, ó? 6 aulas, né? Ou seja, 2 aulas a mais aí do que o previsto. E daí, né, reforçando, né, o convite de compartilhar novamente aqui, ó, rapidão aqui, deixa eu voltar aqui. Reforçando o convite que eu fiz aí, né, não sei quem que entrou na hora que eu estava falando, é, o convite para a próxima semana aí, né, a Semana da Indústria, que vai ser de segunda a sexta-feira, cada dia vai ser uma área, né, então, aí como essa UC, ela tá, tá acabando agora aqui, né? Acaba amanhã, né? E aí na próxima semana vai ter outra. Em vez de ter o link da aula, vai ter o link para vocês participarem da Semana da Indústria, né? E acessem esse link aqui e entrem, né? Nesse para fazer a inscrição, que ó, realizar a inscrição. Aí você faz a inscrição para você participar da Semana da Indústria. Então, próxima semana em vez de ter aula, né, de projeto predial, vai ter a semana aí da indústria. Aí na outra semana a gente volta à nossa programação normal. Beleza? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.